Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Como é que vocês estão? Como todos sabem, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o 11 de setembro, mas surgiu um assunto intercorrente que eu achei por bem interromper a série. Logo eu publico outros vídeos sobre o 11 de setembro, mas hoje nós vamos falar de um assunto que está bombando no momento, que eu achei importante conversar com vocês, que são as lives NPCs. O que são as lives NPCs? NPC significa Non-Playable Character, personagem não jogável, que são aqueles personagens de jogos que são utilizados para exercer determinadas funções muito específicas. Funções simples, com movimentos e frases repetitivas, dando até a impressão de que o videogame está com um bug, um problema. Então, esses personagens eles são secundários dentro de qualquer jogo, mas são importantes para dar o contexto do jogo, né? Na live NPC, o que acontece? A pessoa abre a live, por exemplo, eu abro a live e fico parado, aguardando alguém enviar uma doação. Quando essa pessoa envia uma doação, isso funciona como um comando para mim, para eu começar a interagir, imitando alguns desses personagens não jogáveis nos jogos normais, o tal do NPC. Então eu fico repetindo coisas simples, com movimentos e frases idiotas e repetitivas. Então, por exemplo, alguém manda lá uma doação no formato de um elefante, eu fico imitando um elefante por alguns segundos. Depois alguém manda um morango e eu imito eu comendo um morango por alguns segundos. De forma repetitiva, sem grande construção intelectual. Eu, infelizmente, não consegui trazer para o vídeo aqui um exemplo de live NPC. O aplicativo, eu testei 2 aplicativos, não funcionaram. E eu também fiquei com receio disso violar as políticas do YouTube. Como eu não sei se o vídeo pode cair, ter queda de rendimento, que já tem no canal, né, natural pelo assunto, e também eventualmente tomar um strike por uso de direitos autorais, eu não sei como funciona isso no YouTube, eu optei por não reproduzir aqui. Mas, para quem não conhece, eu peço, portanto, que dê uma pausa, leve aqui no vídeo, entra no YouTube ou no TikTok e digite live NPC, vocês vão entender do que eu estou falando. Para os que sabem do que eu estou falando, vamos começar a conversar. Então vamos lá. Antes de eu falar de live NPC, eu preciso falar de TikTok, que é a plataforma onde essas lives estão acontecendo e estão viralizando no mundo inteiro. Bom, eu já falei em vídeos anteriores, expliquei tecnicamente, quem quiser consulte esses vídeos, explicando que o TikTok ele é uma arma híbrida, uma arma de guerra híbrida, dentro do contexto de operação psicológica, PSYOPs. Então, uma arma psicológica dentro de um conceito de PSYOPs, operação psicológica. O TikTok foi criado na China e ele tem uma diferença de atuação na China e outros países do mundo. Na Rússia, por exemplo, o TikTok é proibido. O governo lá entendeu, não estou concordando ou discordando disso, o governo entendeu que o TikTok era um atentado à cognição da população. E nesse ponto talvez não esteja muito errado, né? Nós vamos ver aqui o porquê. Na China, o aplicativo ele é relativamente liberado, com algumas observações bem pertinentes. Primeiro, que para criança ou adolescentes até determinada idade, o aplicativo tem uma limitação de uso, seja a quantidade de horas ao longo do dia, seja também o horário em que pode ser utilizado. Não pode ser utilizado, por exemplo, no momento em que o estudante, a criança ou o adolescente está na escola. Outra diferença fundamental do TikTok o TikTok na China em relação ao TikTok aqui no Ocidente, é que o TikTok na China ele é focado para assuntos elevados, tais como engenharia, biologia, os vestibulares, os disputadíssimos vestibulares chineses, a matemática, a história da China, política, fitness e outras coisas. Quem tiver interesse, depois digita no YouTube, vocês vão achar facilmente TikTok on China, TikTok na China, e vocês vão ver a diferença do que é o TikTok na China para o que é o TikTok aqui no Ocidente. Novamente, na Rússia ele é proibido, no Irã é proibido, a Arábia Saudita é proibido, vários países proibiram, por causa da questão cognitiva cultural que incide sobre a população. Como que é o TikTok aqui no Ocidente? É um festival de conteúdo superficial, fútil, muito meme e muita pornografia ou semi-pornografia. Aqui no Ocidente, o conteúdo ele é personalizado nesse sentido e o algoritmo funciona a te induzir
a continuar nesses vídeos, de forma que o usuário, você não escolhe o que você assiste. É o aplicativo, a plataforma que determina o que você vai assistir. Então, isso acaba sendo um grande direcionador de visões de mundo, indutor de visões de mundo, e acaba incluindo, né, o interesse geopolítico. Então, o país que controla o algoritmo pode induzir você a ter determinada postura em relação a alguns assuntos. E isso pega. Vamos ver como. Então, assim, eu já falei em vídeos anteriores, quem quiser consultar, veja. A gente não pode ter mais ingenuidade. O TikTok, ele é uma arma de guerra dentro do contexto da guerra híbrida. E, então, falando das lives NPCs, eu já começo falando também que é uma arma dentro da guerra híbrida. E eu vou falar que, do ponto de vista técnico, eu achei brilhante a ideia, fascinante. Eu fiquei, assim, arrebatado. É um conteúdo muito idiota, muito superficial, não tem qualquer lastro em intelectualidade ou alguma coisa que remeta minimamente importante. E eu não acho que a vida seja só isso, você estudar e ser sempre intelectualizado. Não gosto nem dessa aura que muita gente tenta passar, tanto é que os meus livros aqui são escondidos. Eu não gosto daquele negócio de jornalista que fica forçando a barra, mostrando os livros que tem atrás, muitas vezes nem leram. Eu lembro de um episódio, logo no início da pandemia, que teve, eu acho que uma audiência no judiciário, eu não lembro onde, e o juiz ou o desembargador estava com uma estante de livro atrás, de repente a estante cai, e na verdade era só um papelão simulando que eram livros. Na verdade, ele só queria mostrar uma intelectualidade que ele não tinha. Por que eu acho importante falar isso? É bom a gente também se divertir. Não tô aqui doutrinando ninguém no sentido de, nossa, você só tem que ver coisa séria. Dar risada é excelente, é muito bom. Entretanto, a gente sabe que o TikTok, tanto quanto as lives NPCs, elas vão ser utilizadas para emburrecer a população e deixar a população viciada naquele conteúdo superficial. Então vamos lá. Qual que é o primeiro grande problema que eu vejo na live NPC e é utilizado como arma de guerra híbrida, dentro do contexto de guerra híbrida? O primeiro é desumanização. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou fazer a live NPC, eu vou abrir a live e eu vou ficar dependendo do incentivo financeiro de alguém para reproduzir o conteúdo. Então alguém manda lá o cachorrinho, eu começo a imitar um cachorrinho. Alguém manda uma árvore, eu faço algum conteúdo envolvendo uma árvore. Moeda, moeda. Morango, morango. Então nesse momento, eu que sou o gestor da live, eu estou sendo controlado. Eu sou inferiorizado. E do ponto de vista humano, eu sou desumanizado porque eu sou colocado no mesmo nível que um NPC. Um non-playable character de um jogo de videogame. Fazendo analogia com outro evento que aconteceu há um tempo atrás, a OAB de Minas Gerais nomeou um cachorro como diretor de uma comissão contra a violência animal. Obviamente que todo mundo, pelo menos quem tem bom senso, é contra a violência animal. Agora, você nomear um cachorro para dirigir uma comissão, você está falando assim, um cachorro é capaz de ter o mesmo nível de consciência e de atuação de um ser humano. Então veja, pode parecer idiota o que eu estou falando sobre live NPC e a desumanização, mas a gente vê um reflexo prático. A gente tem uma instituição, a OAB, que aí o juiz de valor sobre se ela é séria ou não cabe a cada um, mas uma instituição oficial já começa a desumanizar advogados e pessoas falando um cachorro pode fazer o seu serviço. Essa é a ordem dos advogados do Brasil. Então, o primeiro problema da live NPC é a desumanização. Outra questão é que a live não entrega nada de conteúdo. E além de não entregar conteúdo, é a mais pura decadência. Diferente de você ver algo leve, que dê risada, vídeo de bebê, vídeo de gatinho, humor, até humor pesado, ali gera alguma coisa. Na live NPC você só tem uma interação quase que anímica com um outro ser humano. E anímica porque ele está se comportando como um animal ou como um personagem não jogável no jogo de videogame. Ele deixou de ser humano naquele momento. E é interessante também porque talvez tenha aí um aspecto de sadismo.
Eu não sou especialista na área, não sou psicólogo, mas vejo alguma coisa estranha, né? Qual que é o incentivo da pessoa que está do outro lado dando dinheiro para mim, no caso que estou fazendo a live NPC? Ela quer ter o controle sobre mim, mesmo que seja por alguns segundos. Muito interessante. A questão da live NPC, eu vou beber uma água. Assim como a questão envolvendo o TikTok, ela pode ser intimamente ligada ao declínio cognitivo e intelectual da população. Então, enquanto a pessoa está lá, olhando o celular como um zumbi, assistindo uma live NPC, ela está ali basicamente como uma massa amorfa, sem pensar, sem qualquer instinto reativo, basicamente um zumbi. E isso, obviamente, incorpora uma tendência de declínio intelectual e cognitivo. Tanto é que todos nós sabemos, é chavão falar isso, mas é importante repetir, que a nova geração que vai vir vai ser a primeira geração na história da humanidade que vai ter um QI inferior aos dos seus pais. Seríssimo isso, tá? Então veja, é um movimento que está sendo adotado no Ocidente. A China não permite isso. Por quê? Porque bloqueiam esse tipo de conteúdo e só permitem o conteúdo enaltecedor dentro da plataforma TikTok. A Rússia já bloqueou, Irã bloqueou e outros países também bloquearam. A live NPC, ela, na minha visão, eu pensei rápido fazer essa live, estava fazendo de improviso, mas pensando rápido, ela atua em 3 vertentes dentro da guerra híbrida. Pode estar faltando alguma coisa, portanto, que eu não tenha visto. Se alguém quiser comentar, que eu tenha deixado passar, me avisa. Mas são 3 principais, e eu vou comentar sobre cada uma delas. A primeira, eu já falei inicialmente, mais sobre o TikTok, mas também vale para a live NPC, que é a guerra psicológica, PsyOps. O objetivo aqui é controlar o que o público sente. Então a sua sensação ao ver a live, prazer, nojo, atração, repulsa, exacerbação sexual, seja o que for. Então, dentro desse contexto, guerra psicológica. Segundo contexto também, a guerra cognitiva, que é como ela controla como que o público se sente. Não se sente, pensa, e como o público reage. Então a guerra psicológica como o público sente, a guerra cognitiva como o público pensa e como o público reage. Aqui é importantíssima a guerra cognitiva porque ela é a que vai induzir o pensamento. Então, do ponto de vista geopolítico, por exemplo, pode ser muito interessante para o oponente, talvez aqui no caso os chineses, que são os donos da plataforma, direcionar o pensamento do brasileiro. Ou direcionar o pensamento do argentino para determinado ponto, ou do americano. Então, seja idiotizando a pessoa, pode ser um objetivo, ou inclusive inflamando paixões, acendendo rivalidades. Então, eu não duvido que em algumas regiões do mundo o algoritmo do TikTok esteja sendo configurado para odeiem os chineses, para gerar eventualmente uma repulsa ao chinês. E em alguns cantos do mundo, isso gerar o atrito numa área onde o chinês vai vencer e sabe que vai vencer. Então a guerra cognitiva, ela tem esse dom, essa qualidade, do ponto de vista técnico sempre, de controlar o que o público pensa e como que ele reage a esse estímulo. A gente vê muita guerra cognitiva nas redes sociais. Uma terceira vertente da live NPC é o herd behavior, o comportamento de manada, que é uma arma de indução de massa. Veja que isso chegou em mim. Por quê? Eu não sabia da existência da live NPC. Parece que ela está aí viralizando no mundo há cerca de um mês. E, pelo que eu pesquisei rápido, no Brasil nas últimas 2 semanas. Chegou um ponto que chegou em mim. E isso me alertou. Eu estava pensando no 11 de setembro. E, vou ter que parar para falar de live NPC. Então veja, atinge até quem tem consciência da coisa. Então, óbvio, o herd behavior aqui, comportamento de manada, arma de indução de massa, objetiva mais que eu, Rafael, o alvo, ou comece a fazer live NPCs, ou eu comece a seguir muitas lives NPCs. Mas veja, isso chegou ao meu conhecimento por indução de massa. Uma grande qualidade da herd behavior é que ela testa
o limite da população. Então, para você ver onde é o ponto de inflexão de determinada comunidade, de determinada população, de determinada cultura, de determinado país, você usa o herd behavior. Isso vale assim, não é por país. Às vezes, o algoritmo consegue detectar que, por exemplo, as pessoas no estado de São Paulo se comportam diferentemente em relação às lives NPCs, em relação ao povo nordestino ou ao povo do sul. E isso o algoritmo vai se adaptar e vai tentar gerar um novo ponto de inflexão. Então isso testa o limite da população. Vê até onde a população chega, até onde aguenta. A herd behavior ela é utilizada há muitos anos já, né? No Brasil, existe um programa na TV aberta que as pessoas ficam confinadas numa casa. E isso é um programa de herd behavior. Ali são testadas uma série de... É um evento psicológico, ali é um teste psicológico, né? um estudo psicológico, para você testar como a população reage a determinados estímulos, a determinados incentivos. Um grau muito mais sutil, mais delicado talvez, seja a palavra, não sei a palavra correta, mas é uma arma de indução de massas. Ela tenta controlar a população, induzir o comportamento da população a partir daquele programa. Tanto é que existem programas que comentam o programa. Então, o programa principal, onde as pessoas estão dentro da casa fechadas, vai ao ar, sei lá, aos domingos. Aí na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na hora do almoço, vai um repórter da TV na Avenida Paulista entrevistar sobre o comportamento de fulano dentro da casa no domingo anterior, no dia anterior, enfim. Porque ali eles estão testando o limite da população, ponto de inflexão, tá? Isso é um herd behavior. Nas guerras já foi utilizado, a Guerra do Vietnã, por exemplo. É bem interessante esse caso. Eu vou falar bem resumidamente. Os Estados Unidos, o governo norte-americano logo percebeu que já estava perdendo a guerra. Ali, terceiro ano, a coisa já estava feia pro lado norte-americano. Só que eles, utilizando o herd behavior, eles conseguiram convencer a população americana de que eles estavam vencendo a guerra, quando na verdade não estavam. Tem um filme muito interessante que fala por cima disso, é com o Tom Hanks, onde ele é um jornalista do Wall Street Journal, se eu não me engano. Eu vou procurar e eu vou deixar na descrição do vídeo o nome desse filme, tá bom? Então, foi utilizado na Guerra do Vietnã, para tentar induzir a população no sentido de que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra, quando o governo, a alta cúpula militar, já sabia que os Estados Unidos estavam tomando um couro. A herd behavior foi utilizada também na invasão do Iraque, quando Bush, Cheney, Colin Powell e Donald Rumsfeld e companhia fizeram aquela propaganda de que o Iraque de Saddam Hussein tinha as WMDs, as Weapons of Mass Destruction, armas de destruição em massa. Eles fizeram propaganda, induziram a população, e isso gerou um herd behavior, que dentro da população americana acabou gerando, no início da invasão, a população americana apoiava a invasão. Mas o herd behavior ele tem um ponto negativo de que quando a quebra na confiança da informação, em geral o público-alvo deixa de acreditar no emitente da informação, traduzindo em miúdos. Quando os americanos começaram a ver que o Iraque era cilada, bino, eles logo começaram a se voltar contra o governo. E aí o governo Bush vai para a popularidade lá embaixo. Então a herd behavior ela tem esse perigo, ela é uma arma binária. Ela pode se voltar contra quem tentou aplicar ela. E valeu no Vietnã também, quando saíram os primeiros papers, as primeiras notícias de que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, mudou todo o cenário dentro dos Estados Unidos. Tanto é que o Giap, que era o general vietnamita, ele fala que nós não vamos vencer os Estados Unidos nas florestas vietnamitas. Nós vamos vencer os americanos em Washington, nas ruas dos Estados Unidos. Porque eles, quando houve a virada de chave do herd behavior, o Giap se atentou e falou: olha, nós vamos vencer os Estados Unidos nas ruas norte-americanas, não vão ser nas florestas aqui do Vietnã. Interessantíssimo. Pensando agora, rápido, eu achei uma outra vertente da NPC, da Live NPC dentro da guerra híbrida. Bem interessante, hein? Pensando rápido aqui, perdão.
que é a normose. O que é isso? Basicamente, normalizar um comportamento que não é nem um pouco normal, na verdade, né? Você ficar repetindo comportamento de cachorro por alguns segundos, ou de morango, ou de sorvete, não é um comportamento humano normal. Mas pela repetição, você acaba alcançando a normose. Uma coisa interessantíssima nas pesquisas que eu fiz sobre live NPC é que grande parte delas são apresentadas por transexuais e drag queens. Provavelmente porque os chineses já perceberam que dessa forma eles vão gerar uma divisão dentro da sociedade ocidental, forçando a barra para que grande parte da população aceite o comportamento, o estilo de vida trans ou drag queen, normalizando isso. Então eles vão forçar a normalização, eles vão forçar a normose. Bem provável isso, tá? Novamente, antes que comece o chororô, isso não é um discurso contra o trans ou contra o drag. Isso é mostrar como a arma funciona para dividir sociedades, para gerar a cismogênese e também gerar a inversão de acidente. A inversão de acidente eu vou explicar no futuro, mas é basicamente quando você consegue fazer com que a sociedade acredite que o que é regra, na verdade, o que é regra no mundo real é exceção, se torna uma exceção, e que o que é exceção no mundo real se torna regra. Então veja, se você juntar a comunidade de drag queens e transexuais no Brasil, acho que não dá 2% da população, 3%. Só que você olha as live NPCs e só tem drag e transexual apresentando. Parece que aquilo é a regra, quando não é. Isso se chama inversão de acidente, que gera a normose, tende a normose para gerar a cismogênese, que é a divisão da sociedade. Interessantíssimo, fantástico. Os chineses são feras mesmo. Se o Ocidente não se cuidar, vai ser feio o negócio. Então, veja que os algoritmos eles estão sendo utilizados como armas de guerra híbrida. As lives NPCs elas vão ter alguns efeitos, né? Para as mulheres, provavelmente, quem faz a live NPC vai alegar que é um sinal de empoderamento, porque essas lives estão sendo bem remuneradas, tá? O pessoal tá ganhando grana com isso. 2 pau, 3 pau por live. Você ganhar R$2.000 numa hora no Brasil, fazendo live, não é pouca coisa. Então, para as mulheres, principalmente, tá? Isso não exclui os homens. Eu vou falar de mulher e homem, mas principalmente para mulher, vai realçar aquele discurso de empoderamento. Eu posso fazer o que eu quiser, não é da sua conta, porque eu pago as minhas contas. Eu não preciso de homem para viver. Isso acaba gerando aquele distanciamento natural entre homem e mulher, gerando o atrito natural entre homem e mulher. Isso vai gerar o movimento feminista mais forte, o movimento masculinista mais forte, que está crescendo muito no Brasil. Talvez os MGTOWs aí sejam a melhor representação disso, não sei, posso estar errado. Com isso, homens e mulheres mais distantes, gerando mais atrito. Eles obviamente não se reproduzem. Se não reproduzem, não geram descendentes. Se não geram descendentes, a população envelhece numa proporção muito mais rápida do que se renova. Você inverte a pirâmide social e a pirâmide previdenciária do país e, consequentemente, além disso ser um problema orçamentário, atuarial e do ponto de vista das relações de trabalho no futuro, é um problema seríssimo. Você tem a pirâmide social cheia de gente idosa e pouca gente nova. E também, se essa gente nova não nasce, além de você ter uma população menor, você tem um exército menor. A população do país diminui e, consequentemente, o país, por ter forças armadas menores, ele está menos protegido e mais suscetível a uma invasão estrangeira. É como é. Outro fator bem interessante, né, é que assim, esse discurso do empoderamento, ninguém está falando que mulher não tem que trabalhar, que não tem que ter ser autossustentável. Não é isso. Mas é a
radicalização do discurso, ela pode chegar a algumas consequências sérias. E outras que a gente nem pensa. Pouca gente sabe que uma das gêneses ali do desvirtuamento do movimento feminista, depois que a Camille Paglia criou, teve algumas operações de guerra híbrida dentro do movimento feminista, porque o Estado percebeu algo muito interessante. Se você colocar a mulher para trabalhar, essa mulher vai pagar imposto. Então você tem o homem trabalhando, a mulher trabalhando. Antes você tinha só o homem. Agora você tem a mulher e o homem. E você vai dobrar a capacidade arrecadatória do Estado. Então o Estado vai arrecadar em cima dessa mulher e desse homem. Ok? Vai chegar um ponto, que é o ponto A que eu tinha falado, que o homem e a mulher provavelmente não vão se reproduzir. Ok? E então menos pessoas vão nascer. O que seria, nesse ponto arrecadatório, desinteressante para o Estado. Porque seria menos gente pagando tributo. Então aí o que acontece? O Estado ele aumenta a arrecadação na pessoa que ainda está no mercado de trabalho atuando. Então ele aumenta a capacidade arrecadatória do Estado em função daquela pessoa que está ali. Aumentando a capacidade arrecadatória do Estado, o cidadão vai ficar cada vez mais trabalhando para sustentar esses impostos, esse Estado, e vai ficar cada vez mais dependente desse Estado. Porque vai chegar uma hora que o imposto é tanto, no Brasil a gente sabe bem disso, que você trabalha boa parte do tempo para sustentar o Estado. Isso acaba se revertendo em futuras políticas de assistência social. E aí você fica dependente do Estado, fica dependente das políticas de Estado. É bem interessante. Eu estou indo bem longe, mas é para ver como as coisas são pensadas no longo prazo. Eu já falei em outros vídeos, o chinês ele não pensa no curto prazo como a gente aqui. Ele pensa em 200, 300 anos. É por isso, por exemplo, que eu não acho que Taiwan vai ser invadida. Taiwan vai cair de madura com essas armas de guerra híbrida que estão sendo utilizadas contra o Ocidente. E o Ocidente acha que é uma brincadeira. É teoria da conspiração da extrema-direita ultra-radical. Taxista. Nazista. Enfim. Então veja, nós temos o problema da população não crescer, o exército diminuir, e nesse intervalo, antes da população começar a decrescer, a sanha arrecadatória do Estado aumenta. Impressionante isso. Outra questão envolvendo mulheres e homens aí é que esse tipo de comportamento ele induz ao hedonismo, ao curtir a vida, aproveitar o curto prazo, vamos usar drogas, vamos usar álcool. Isso acaba, no caso das mulheres, prejudicando a maternidade, seja porque elas não vão querer ter filhos, ou vão ter uma maternidade aí deturpada ou perigosa, às vezes uma maternidade sem o apoio do pai, o pai fugiu, enfim, uma maternidade irresponsável, fruto de um encontro, poucos encontros. O incentivo ao hedonismo. Nós não precisamos pensar no futuro, a gente pode aqui curtir tranquilo e o que tiver que acontecer, aconteceu. Por causa do declínio intelectual e do declínio cognitivo. Para os homens, a live NPC, a sensação que eu tive foi de sexualização exacerbada. Então, o homem hétero, pelo menos, ele vai assistir, em geral, as mulheres. E como que é a live NPC de mulher que eu vi? Algumas são bem sexualizadas. Uma que ficou famosa e que bombou é de uma menina que estava fazendo a live e ela recebeu um prêmio que era um sorvete. E aí ela começa a lamber o sorvete. Só que é uma alusão direta, de uma forma que fez uma alusão direta e muito clara ao sexo oral. Então, aquilo é o uso da live NPC para estimular a pornografia e essa exacerbação da sexualidade. E olha que interessante isso. Eu tive esse insight hoje, eu não tinha tido, por mais óbvio que possa parecer. Esse conteúdo sexualizado, ele não é censurado nas redes. Ele não é limitado nas redes. Então, o conteúdo pornográfico não é, sexualizado não é. Mas, por exemplo, o canal de geopolítica o meu canal é. Putz, cara,
Os meus vídeos de 11 de setembro aqui, histórias bizarras de número, eu vejo claro. Ele está sendo punido. Então, falar de pornografia, de sexualização, não é penalizado pelo algoritmo. Mas falar de geopolítica é. Se a gente está dentro de uma plataforma que é chinesa e que é voltada para um contexto de guerra híbrida a gerar o declínio intelectual e cognitivo da população, veja que faz sentido você punir quem fala de geopolítica e não punir quem tem conteúdo pornográfico. E aí eu entendi uma coisa que acontece no meu Instagram. O que acontece no meu Instagram? Eu tenho um Instagram pessoal, o Rafael. Quando eu entro na aba de buscar do Instagram pessoal, a lupinha, ele vai mostrar conteúdos relevantes que eu sempre pesquiso. Então, uma luta de MMA, coisas de geopolítica, desenvolvimento pessoal, sono, eu estudo muito sono, finanças, várias dessas coisas. Tá ali, entremeado. Beleza, tranquilo, ele quer ver o que eu consumo. Aí eu abro o meu perfil no Instagram do xadrez geopolítico, que é o profissional, eu clico na lupinha, sabe o que eu vejo? Só mulher seminua. Um monte de mulher com os peitos de fora, de biquíni, na praia. Por que isso? Eu não entendia. Aí eu cheguei a fazer uns testes, eu falava, gente, vamos procurar alguma coisa dentro do xadrez geopolítico, sei lá, MMA, vamos lá. Aí vê os caras se batendo, beleza. Sai, continua mostrando mulher. Aí você pesquisa geopolítica, sai, continua mostrando as mulheres seminuas. Por que isso? Porque o algoritmo entendeu que o meu conteúdo de geopolítica, ele é sério e ele é oponente do interesse chinês. E, portanto, não é interesse que eu instrua as pessoas. Então ele fica mostrando esse conteúdo pornográfico exatamente para me incentivar a sair da plataforma. E eu tô falando do Instagram, eu não tô falando do TikTok. Então não são os chineses quem fazem isso, certo? No TikTok é uma plataforma chinesa. O Instagram não é. E aí, qual que é a explicação? Talvez não. Como esse tipo de conteúdo pornográfico, sensual, dá muito mais view e, consequentemente, muito mais anúncio e mais dinheiro para a plataforma, ele vai forçar e tirar de mim, da minha pesquisa, o conteúdo de geopolítica, que é o conteúdo informador. Tanto é que um dia, eu fui comentar agora um comentário que eu recebi, eu fui agradecer um comentário que eu recebi no Instagram, e estava lá assim para mim. Esse comentário foi removido por conter fake news ou ofensa. Caramba, mas quem que foi? Aí eu cliquei lá, não tinha nada demais no comentário, mas induzia a pessoa a procurar uma informação sobre geopolítica. E aí a própria plataforma Instagram, não vamos falar de geopolítica não, você vai falar de 11 de setembro? Não pode. Vai falar de armas de guerra híbrida? Não pode. Afeganistão, não. Corrupção no governo Bush, Biden, não. Obama matou muita gente, não. Isso você não pode. Mostrar os peitos você pode. Interessantíssimo. Outra questão das live NPCs que me chamou a atenção, para homens, é que eu vi, além da sexualização exacerbada, a feminilização exagerada dos homens. Então, muito homem vestido de mulher fazendo live NPC. O cara passou batom, pôs maquiagem bem exacerbado, aparentando ser um trans ou um drag queen. Interessantíssimo. Pô, fantástico. Cara, olha, os chineses são feras. Os caras manjam do Paranauê. Muito bons mesmo. Admiro demais a parte técnica, assim. Os caras arrebentando. E aqui a gente tá achando que é brincadeira. Mas tudo bem, vamos lá. Nossa obrigação é informar. Cada um decida, né? Eu tô tentando induzir demais também. Vocês que decidam. Posso estar errado. Quem discordar de mim, põe aqui o comentário com respeito. A gente sempre está aberto ao diálogo. Tá? Outra coisa, né? Também para os homens. A questão de incentivar o hedonismo, curtir a vida, aproveitar a vida, o curto prazo, use droga, beba álcool. Isso acaba terminando nos exércitos fracos. Sobre exércitos fracos, para não falar que é coisa de maluco, eu estava conversando com um conhecido meu e ele me contou uma história assustadora. Ele é oficial
do Exército Brasileiro, e ele coordena um centro de recrutamento. Eu não sei como funciona isso no Brasil direito, tá? É diferente dos Estados Unidos. Mas eles foram fazer lá um recrutamento e exigiram, eu não sei se isso foi um teste ou se isso é política oficial do Exército Brasileiro, tá? Esses recrutas tiveram que fazer um teste de droga. Vocês acreditam que ele me contou que 80% ou reprovaram ou não foram fazer o teste? Só 20% dos 100 estavam aptos. Ou, então nesses 80% engloba quem fugiu do exame ou quem foi reprovado por uso de droga. Vocês acham que isso não está atrelado à cultura do hedonismo, do prazer imediato, de curto prazo? Porra. Os Estados Unidos, por exemplo, estão com o menor índice de todos os tempos de recrutamento no exército. Óbvio, isso não é só a questão de arma de guerra híbrida. Isso tem muita responsabilidade dos governos. Então, por exemplo, imagina a mãe ou o pai que viu seu filho lutar, morrer ou ser ferido no Iraque ou no Afeganistão, principalmente no Iraque, por causa de uma guerra que não deveria ter existido, cujo fundamento foi falso. Outra coisa que eu tenho pensado, eu sempre achei assim sobre o Vietnã, que o Vietnã ele foi um ponto de inflexão na história americana, por uma série de motivos. Tanto porque a população americana não aguentou perder tantos jovens soldados, quanto pelo custo. Mas esses vídeos do 11 de setembro têm me feito refletir sobre algo que talvez seja óbvio, mas eu não tinha pensado antes, que é o seguinte. O movimento que não acredita na versão oficial do 11 de setembro, esse movimento nos Estados Unidos ele é gigantesco, ele é muito grande. Eu tinha esquecido da dimensão disso. Óbvio, tem muita coisa que é teórica da conspiração de gente maluca. Míssil atingiu o World Trade Center. Para, né? Porra, não dá, né? Para. Mas assim, fora os excêntricos radicais, muita gente normal que duvida da versão oficial do governo. E qual que é a consequência disso? As pessoas perderam a fé em seus governos. Perderam a fé nesse modelo democrático. Isso aí está evidente para qualquer um. Então assim, a baixa taxa de recrutamento no exército americano não é fruto só da guerra híbrida, dos chineses, do TikTok. Não é. O governo tem culpa na história por ter sido irresponsável, mandado inocentes para a morte, para matar iraquianos, para matar gente inocente. Imagina um soldado americano de 19 anos lutando um mês no Iraque e falou, pô, o que eu tô fazendo aqui, meu? Esse povo é inocente, a gente não encontrou as armas de destruição em massa. O que nós estamos fazendo aqui? Essa pessoa se revolta. Se revolta. E os relatos disso no exército americano são grandes. E o exército brasileiro não está isento disso também, né? Não dá para falar muito sobre o exército brasileiro, a gente sabe que o Brasil não é mais uma democracia, por isso eu evito falar de Brasil, mas nós sabemos que a respeitabilidade das instituições militares no Brasil estão em queda, por alguns motivos que todos conseguem imaginar. Assim, isso é uma conduta da força, é a irresponsabilidade do serviço público ou do servidor público envolvido na tarefa, que deveria ou não ter feito. Enfim. Então, um dos motivos pelos quais o Exército Brasileiro está com esse descrédito é também pela própria conduta, assim como outras instituições de Estado estão em absoluto descrédito. Então, vou falar de um país ficcional aqui, que na minha ficção ele é localizado no hemisfério sul, ele planta bananas. E nesse país que eu vou nomear de Banânia, você tem uma Suprema Corte que ninguém mais acredita no serviço que ela faz. Você tem uma parte da polícia, principalmente as polícias civis, que você não acredita mais nos serviços que elas prestam. Você tem entidades de classe, de advogados, que prestam serviços bem questionáveis, que são bem parciais nas suas defesas, defendem alguns réus específicos, outros não. Então, a defesa não é para todos, é só para alguns. Mas isso é uma ficção, gente, tá?
quero reiterar isso, é um país fictício que eu estou criando num exemplo da minha cabeça, país do hemisfério sul, chamado Banânia. Então, dentro desse contexto, voltando para o TikTok e para a Live NPC, a gente vê que esses algoritmos estão sendo utilizados como arma de guerra para gerar o declínio do intelecto e da capacidade cognitiva da população. Deixá-la viciada em pornografia, induzir o comportamento hedonista, alcoólico, drogadito. Pornografia eu já falei. Acirrar a distância entre negros e brancos, homens e mulheres, gays e trans, toda sorte de diferenças que existem naturalmente numa sociedade plural. Esse tipo de comportamento também incentiva a noção de que a regra é a exceção e a exceção é a regra, é a tal da inversão do Ocidente, o que acaba gerando a cismogênese, que é a diferença, a distância entre as pessoas, né? Dividir para conquistar. E também induz ao comportamento de normose, que é a gente começar a aceitar comportamentos que não são normais. Uma pessoa finge que lambe um sorvete, fazendo uma alusão direta ao sexo oral, o outro imita um cachorro, o outro fica pronunciando palavras como se fosse uma criança. Isso acaba gerando essa normose. O herd behavior, que eu falei bastante, o comportamento de manada, a guerra cognitiva, a guerra psicológica, e é isso. Não sejamos ingênuos. O TikTok é uma arma de guerra. As lives NPCs são armas de guerra. E você, aí na sua casa, decide o que fazer em relação a você, sua família, seus filhos. Mas eu rezo aí que o Brasil tenha consciência e comece a se proteger dessa ameaça. Eu vou terminar a live com um ponto de esperança. Eu vou ser sincero em relação a isso. Como eu sempre sou. O que eu quero dizer é que às vezes a gente estuda geopolítica, fica nesse mundo de tragédias e coisas pesadas, e a gente fica meio contaminado por pontos negativos e acaba se esquecendo de falar de pontos positivos. E eu sou um cara positivo, eu sou um cara otimista, mas então vamos falar do ponto positivo, né? Pesquisando sobre as lives NPCs, eu vi muita gente criticando. Muita gente criticando. Muita gente preocupada, legitimamente preocupada. Eu vi alguns caras que são players grandes no YouTube. Eu simplesmente não falo o nome deles aqui porque eu não sei, mas eu sei de rosto. É um cara que usa óculos. Ele é nerd de negócios, eu acho. Bom, enfim. Aqueles caras do Flow falaram sobre isso. Vi muita gente legitimamente preocupada e muita gente condenando a prática. Então, sinal positivo, o brasileiro está começando a ter noção de que isso é coisa séria. Talvez não tenha noção de que seja guerra híbrida, que represente isso. Mas tá aí, se conscientizando, vamos prezar por nossas famílias. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva, compartilhe. Essa semana tem a continuidade do meu vídeo sobre o 11 de setembro. E, gente, quem assistir, por favor, compartilhe, porque a plataforma não gosta desse tipo de conteúdo e está boicotando, meus números estão baixíssimos. Tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, um abraço, boa noite. Tchau!